Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Faz Aí, primeiro programa de televisão brasileira que fala de inteligência artificial na prática, para as empresas utilizarem cada vez mais essa revolução tecnológica. E hoje estou com o Thiago Viola, líder de inteligência artificial da IBM no Brasil. Vamos falar sobre cloud, o que a IBM está fazendo para ajudar as empresas na implementação da inteligência artificial, cases de uso bem práticos e muito mais. Na IBM, Jader, hoje a gente tem mais ou menos 10 mil clientes no mundo utilizando inteligência artificial do que a gente chama de modo produtivo, né? E um número aí para compartilhar com todos, a gente tem cerca de 1 bilhão de mensagens trocadas com IA no mundo por mês. Obrigado, Thiago, por estar aqui, né? No Faz Aí, né? Conseguimos marcar finalmente. Então hoje nós vamos estar com o Thiago Viola, líder de inteligência artificial da IBM Brasil, e vamos conversar bastante sobre essa revolução, que não é tão nova, mas que está mudando o cenário dos negócios. Então eu queria que você se apresentasse, né? Contasse um pouco da sua história na IBM, que é tão bonita, de longa data, né? Então, por favor. Tá bom. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu comecei na IBM quando eu tinha os meus 15 anos. Entrei na época como jovem aprendiz, né? A gente chamava na época. E eu gostava já de mexer com o computador, eu tinha já uma didática bem funcional, digamos, no mundo de tecnologia. E na época, quando você falava de tecnologia, computador e tudo mais, era o nome IBM que vinha na minha cabeça. E quando eu tinha os meus 15 para 16, eu falei, vou mandar um currículo para uma empresa, e essa empresa era a IBM. E eu passei no processo seletivo, entrei, e meu primeiro contato de empresa, uma multinacional, uma empresa, né, enorme do tamanho da IBM, e foi muito legal porque eu aprendi desde o começo como era, né, a análise técnica, a tratativa com o cliente, como funcionava o mundo corporativo. Então, ao longo desses 22 anos que tenho de IBM, exerci alguns cargos técnicos, tive a oportunidade de morar fora do país, nos Estados Unidos, em Singapura, e ali no meio de 2011, 2012, eu retorno para o Brasil para lançar o que na época era cloud, né? Então, cloud começava a despontar no mercado, e aí a gente lançou a Cloud IBM no Brasil, fiquei ali mais ou menos 5, 6 anos, né? E depois vem o boom, literalmente, da inteligência artificial, onde estou na área faz mais ou menos 1, 2 anos. Então, acho que todo esse momento, né, esse avanço de 22 anos que eu tive a oportunidade e o prazer de poder estar dentro da IBM, e os avanços tecnológicos que a gente viu ao longo do tempo, né? Então, são 22 anos onde a cada mais ou menos 3, 4, 5 anos você tem um slot de exponenciar a tecnologia. Então eu peguei exponenciamento de outsourcing, depois de cloud, a inteligência artificial. Então você tem grandes momentos que o mercado trabalha e o mercado busca para justamente evoluir o padrão de tecnologia, né? Então, em resumo desses 22 anos, é um pouco disso. Muito legal, parabéns aí pela história, é fantástico. Obrigado. Né? E eu imagino que você está vivendo agora essa grande, né, a revolução que nós estamos vendo de inteligência artificial, e eu vejo que a IBM está dando muitas consultorias, né, para empresas muito relevantes, né? E aqui a ideia do programa é ser bem didático, claro, com esses cases e com essa utilização, né, da inteligência artificial dentro das companhias. Sim. Então eu queria que você me contasse 1 ou 2 cases assim, bem estratégicos que você pode contar e qual o resultado que as empresas tiveram com a parceria da IBM. Legal, acho que tem um ponto, Jader. A inteligência artificial ela é uma evolução dos últimos anos, né, de trabalho e de condição justamente de aplicabilidade no negócio. Então, você pega a inteligência artificial num retrato de 20 anos atrás, a IBM, quando lançou a ideia de IA, como funcionava no mercado, não sei se o pessoal vai lembrar, mas vai no YouTube e procura, o primeiro jogo que a IBM fez de xadrez, que era o Big Blue, né? E era como a gente, contra o xadrista da época, a gente ganhava o jogo, né? Foi incrível na época, porque era uma demonstração clara de como a máquina poderia trabalhar com o ser humano. Então, naquela época, dá um resultado de 2-1, a gente tem uma primeira amplitude do qual é o funcionamento prático da IA. E aí vem uma evolução, a IBM lança um outro jogo que chama Jeopardy, que é um programa de perguntas e respostas, né? Justamente para demonstrar a capacidade de pensamento e a capacidade de execução. E ali por volta do ano de 2013, 2014, a IBM lança o que é a plataforma de Watson. E eu acho que é ali onde a gente começa a entrar em inteligência artificial. Então, para começar a tangibilizar o que é, o Watson, num primeiro momento, era aquela chatbot, árvore de decisão. Quando você entrava num bot, escrevia oi e ele respondia oi, e ali começava uma estrutura de conversa. Então a inteligência artificial ela nasceu naquele primeiro momento de dados
e de uma estrutura de decisão onde você perguntava e respondia, você tinha mais ou menos uma perspectiva do que você teria como resultado, como output. A questão é que isso ao longo do tempo evoluiu muito. A gente teve o boom aqui há 2, 3 anos atrás da IA generativa, que é um modo de entrega da IA totalmente diferente da IA tradicional, né? Então o que eu vejo acontecendo muito no mercado e onde a IBM tem auxiliado muitos clientes é como fazer esse mix. Porque tem muita coisa, Jader, que as empresas vão responder com a IA tradicional. Como alguns casos práticos. Você tem uma empresa de cartão de crédito. Você, como cliente, quer entrar para consultar o saldo bancário. Você vai entrar e vai perguntar, oi, tudo bem? Qual é o meu saldo bancário? É uma consulta que ele busca e responde, o saldo é tanto. Isso é uma IA tradicional executando. Mas quando você quer saber se o seu cartão de crédito está habilitado para uma viagem na Europa, porque você vai fazer tal coisa, a IA generativa tem um suporte melhor. Porque ela tem uma característica de hiperpersonalização, eu sei quem é o Jader, sei o que ele faz, sei quantos dias ele vai ficar, e eu caracterizo uma resposta baseada no seu perfil. Então a grande condição da IBM, justamente o IA para negócio, é como é que a gente casa esses dois mundos. Então esses dois mundos funcionando junto, a gente consegue entregar o que é básico operacional até o que é inovativo. E aí, para pontuar um primeiro caso que eu acho fantástico que a gente fez na IBM, existe uma empresa de energia que chama Equatorial. E a Equatorial tinha uma demanda justamente de como buscar a eficiência operacional no atendimento. Então imagina só, energia, não dá para ficar sem, nós estamos aqui no estúdio, se acabar a luz a gente para. Né? Então ficar sem luz e sem internet é um problema. Então, efetivamente, a luz ele é um utensílio básico do nosso funcionamento como ser humano. Só que toda vez que ocorre um incidente ou tem um problema, ou você precisa fazer uma tratativa, você liga num 0800 e faz a sua reclamação, a sua indicação. O que a gente projetou justamente com a Equatorial foi a inteligência artificial de modo a suportar tudo isso. Seja por um atendimento por telefone, por chat, por voz, por canais de WhatsApp, por exemplo. Tudo isso tangibilizado para facilitar para o usuário. Só que a grande sacada do que a gente executou na Equatorial foi que a gente não atua somente em um estado. A Equatorial tem múltiplos estados no país. E aqui nós estamos em São Paulo, e tem o pessoal do Rio, tem o pessoal do Sul, tem o pessoal lá de cima. E como que eu atuo com o sotaque de cada um? É bem complicado, Brasil. É bem complicado. Então o que a gente fez na Equatorial foi, dependendo de onde você liga, o sotaque ele está adaptado àquele estado. Então você se sente mais próximo, você entende que, olha, apesar da empresa estar em um estado tal, quem me atende é uma pessoa que é paulista, que eu tenho o mesmo sotaque, tenho o mesmo entendimento. E isso eleva o grau de assertividade, o grau de responsividade entre um e outro, e o grau de satisfação do cliente no final. Então, acho que são essas condições que a gente começa hoje a entender para negócio de como a IA tem se caracterizado. Esse ponto que você tocou, quer dizer, o atendimento personalizado, né? A questão do sotaque, né? A Alexa não consegue entender o pessoal de Florianópolis até hoje, né? Que é super difícil. Então, a pergunta é assim, e as pessoas, o bot, né? Que a gente fala, pô, hoje o bot é uma coisa que muita gente não quer, que percebe que é um bot, que é uma coisa mecânica. Eu acho que a evolução que a gente está tendo é quase uma relação humana com a máquina. Né? Acho que isso é um diferencial importante hoje para as empresas. Né? Tem um tema que tá quente no mercado, principalmente no mercado de IA, que é a palavra chamada hiperpersonalização. É cada vez mais entender quem está lá do outro lado. Aquele standard, o pasteurizado, é ruim, é complicado, porque você é mais um na árvore de decisão que alguém desenhou. Quando eu consigo entrar numa inteligência artificial, eu já sei quem é o Jader, qual o perfil, o que ele faz, quais são os dados que estão correlacionados. Então eu consigo entregar um resultado melhor. Então o que a gente percebe nitidamente nas empresas, existe um caso de uso de Customer Satisfaction muito forte. Então se eu já tenho uma base de dados alimentada, eu consigo entregar um resultado melhor. Se o Jader me liga, eu já sei qual a localidade dele, qual o telefone dele, por que ele está ligando, se existe algum problema genérico acontecendo, se ele precisa de um código de promoção para efetivar uma compra. Então aproxima muito mais do usuário. Né? E são essas condições que a gente chama de colaborativa, são condições de colaboração que a IA vai começar a direcionar o mercado e trazer mais resultado a curto prazo. Sim. E esses cases usam pessoas, são copilots para pessoas ou já são 100% AI? Ou na ampla maioria deles, o primeiro atendimento que a gente chama, eles já são 100% inteligência artificial. Aí existe naturalmente um terceiro nível, que dependendo das condições que estão acontecendo e tudo mais, ele traz isso para um terceiro, né, uma pessoa efetivamente que atende.
Então, vou pegar um outro caso, um outro cenário que a gente tem com uma telco. Então, a telco hoje tem todo o atendimento nível 1 que a gente chama executado por inteligência artificial. Só que durante as interações que a gente faz, existe uma API de serviço de AI que ela consegue classificar o seu sentimento. Então, se eu, Viola, estou bravo, não quero, e começo a gritar, a reclamar, a AI identifica e fala, olha, esta pessoa acho que está bem brava, vou transferir você para uma pessoa, para não ficar no mecanismo da IA. E aí você leva isso para um terceiro nível, a pessoa executa e segue. Se a pessoa está feliz, está contratando, está usando e tudo mais, a IA consegue fazer a esteira inteira. Faz a sumarização do call, avalia, olha, esse cara estava feliz, estava positivo, ele estava com dúvida. Então a gente consegue entregar no final para essa telco um dashboard, falando, olha, ligaram 1.000 pessoas, 700 felizes, 200 mais ou menos, 100 tristes, das 100 tristes a gente conseguiu entregar 50% de positivo. Então essas condições, de novo, aproxima do usuário. Hiperpersonalização para cada um deles. Sim, e a AI nunca está chateada, né? Nunca está doente, trabalha 24/7. Ela tem um número, ela tem uma comunicação e um dia a dia avassalador. Na IBM, Jader, hoje a gente tem mais ou menos 10.000 clientes mundo utilizando inteligência artificial do que a gente chama de modo produtivo. Né? E um número aí para compartilhar com todos, a gente tem cerca de 1 bilhão de mensagens trocadas com IA no mundo por mês. Que é, cara, 1 bi. Você imagina a quantidade de trocas de vai e vem que existe, né? E o grande ponto é que existem indústrias. A indústria, por exemplo, de banking, a indústria de retail, são indústrias fortíssimas. Indústrias que consomem e que começam a internalizar isso como produção, como coração da empresa. Né? Não, é fantástico. Você sente que, como uma empresa internacional, né? Como é que o Brasil está nessa corrida? Acho que como inteligência artificial, o Brasil ele tem duas dinâmicas, né? Primeiro, uma dinâmica de mercado focada em indústria e como a gente tem aplicado a tecnologia. Então, eu posso dizer que hoje na IBM Brasil a gente tem grandes casos, a gente tem Banco do Brasil, tem Bradesco, Comitê da Equatorial, então tem vários casos públicos já de uso de inteligência artificial que já traz isso para o core da empresa. Então, acho que nesse sentido a gente está num modo já operacional positivo. O que existe como evolução é a entrega da IA generativa. A IA generativa trouxe normalidade para todo mundo, né? Todo mundo conhece hoje, entro lá, faço uma pergunta, uma resposta. Agora, como eu trago isso para o cenário negócio? Como eu trago isso para o Brasil? Tem um item aqui nesse meio do caminho que é o idioma. Muita coisa do que nasce de IA nasce nos Estados Unidos com o idioma inglês. Então, quando você vem para o Brasil, a gente tem uma especificidade muito grande do idioma. Então, cara, como é que eu trabalho esses dados para ser a melhor assertividade em português? Né? Então, eu acho que aqui mora um desafio nosso de amadurecimento, de assertividade do modelo, de como eu transformo tudo isso numa realidade para garantir que a entrega de ponta a ponta ela vai ser 100% assertiva. Tá? E eu vejo o Brasil nesse movimento. Eu vejo, de forma geral aqui, a aplicabilidade de modelo, uso, teste, casos de uso, eu vejo a gente progredindo bastante. Tá? O que eu vejo ainda como questão evolutiva do mundo e do Brasil são as regulamentações básicas. Então vocês vão perceber que quando a gente fala de regulação, de leis e tudo mais, isso ainda está um pouco mais abstrato no Brasil, mas no mundo também ainda não tem um esclarecimento de ponta a ponta de onde nós estamos. Né? Esse é um ponto muito importante, né? A regulamentação da AI aqui, né? A gente viu o caso do X, né? A gente sabe que o Brasil às vezes está andando um pouco de lado nessa questão de jurídica. Né? Você acha que isso está afetando os deals ou a busca por negócios nessa área? Não, eu acho que o mundo ainda passa por uma condição de troca. Né? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, você pega a Europa. Na Europa existe um negócio que chama AI Act, que é a discussão de como a gente observa a IA. Quais são os resultados que ela entrega? Como é que eu garanto que a IA não vai ter um tipo de viés, de alucinação, de qualquer tipo de problema que a gente está falando da IA para a sua empresa, para o seu negócio. Né? Então, essas condições elas têm que ser isoladas. Quando a gente veio para o Brasil, é a mesma produção do que a gente viu no LGPD. Então, imagino que todas as empresas aí no mercado têm respeito ao LGPD. É a mesma condição para a IA. Então, quais são os guardrails que a gente vai ter para justamente colocar a IA em linha de execução?
Aqui no Brasil, a gente tem uma PL em votação no Senado, justamente para poder observar as condições do mundo. Como que o mundo está tratando tudo isso? Então, ainda são condições em discussão. Eu vejo como um processo, de novo, de amadurecimento, mas que eu percebo nitidamente que o Brasil, quanto mais trouxer o tema de governança para o começo da discussão, melhor. Porque aí eu isolo esse problema. Não, puta, ele vai ter um viés, a IA vai ter um problema de discussão, Quem paga essa de conta? alucinação, quem paga essa conta? Cara, isso aqui é a regra, isso aqui é o que a gente faz, inove em cima disso tudo. Né? Então, faz parte da evolução. E como a IBM está ajudando, assim, né? Além das empresas maiores, como é que é esse ticket, assim, para quem não é tão grande? Dá para a IBM ajudar as empresas não tão grandes, médias? Dá. Como é que você vê essa Sim. linha de corte, assim? Esse é um bom ponto. Como a gente tem a base como cloud e inteligência artificial, independente da indústria, independente do segmento, do tamanho da empresa, esse é um serviço publicado com um custo extremamente acessível para você começar a inovar. É que, naturalmente, cada caso de uso, cada entrega, ele necessita de um tripé que eu sempre comento. Tempo, esforço e dinheiro. Então, eu quero desenvolver uma solução igual a da Equatorial. Tudo bem, você vai exigir um tempo, vai ter que consumir um número X de mensagens por mês, e isso exige um nível de esforço ali de 3 pessoas para desenvolver. Mas hoje ele é execuível. É diferente para começar eu preciso investir 1 milhão. Negativo. Você pode começar na versão light, né? Começar a consumir, começar a usar, e aí, porventura, começo a pagar e começo a consumir no ciclo de evolução. Que é muito do que a gente percebe no mercado. A gente percebe, por exemplo, as startups que a gente trabalha dentro da IBM, tem uma dinâmica de deixa eu testar primeiro. Deixa eu ver se funciona, se o ROI e o TCO aplica, e aí, a partir disso, eu converto isso numa realidade. Né? Então, de novo, para tangibilizar um pouco, tinha uma startup dentro da IBM que queria revolucionar um pouco do mercado de seguros. Então, dentro da IBM tinha o que a gente chama de garagem, né, uma garagem mesmo de inovação. E aí, dentro da IBM, a gente recebe as startups, empresas pequenas, médias, né, grandes, para poder tangibilizar um pouco do produto. E a ideia da startup era: eu quero inovar o mercado de seguros. Então, contexto básico. Você compra um carro, você sai da concessionária se o carro tiver um seguro, né? Como é que eu faço a avaliação do seguro? Normalmente é uma pessoa que vai até lá, olha roda, olha pneu, chassi, valida a pintura e fala: Jader, está pronto, pode tirar o carro. Cara, normalmente leva um período, é o deslocamento de um profissional e uma pessoa que avalia. Quando a gente internalizou esse projeto, a gente começou a discutir o que a gente conseguiria entregar com inteligência artificial para facilitar e para principalmente reduzir da produtividade operacional para a startup. Então, o que a gente tem hoje como utensílio básico, Jader? É um celular. O que tem o seu celular? Tem algumas coisas bem poderosas, uma que chama internet e outra que chama câmera. Então, você está lá com o seu carro novo, você mesmo habilita o app da startup, vai no carro, tira a foto dos pneus, da frente do carro, do chassi, do painel para ele ver quilometragem e tudo mais, tira a foto, manda para o Watson. O Watson avalia isso em 3 a 5 minutos e volta. Jader, está habilitado, pode tirar o carro da concessionária, o seguro está feito. Tangibilizando, reduzo a necessidade de horas de deslocamento de um profissional, eu executo isso em 3 a 5 minutos, entrego um resultado e eu consigo pegar essa pessoa para executar outra atividade. De uma avaria, um problema que realmente está acontecendo que precisa de uma análise humana. Mais técnica. Então a gente fez esse projeto dentro da garagem da IBM, treinamos o Watson com milhões de imagens para justamente ter esse padrão comparativo, né? E o que sai fora dos 95% de assertividade, esse 5% vai para uma pessoa falando: olha, acho que tem alguma irregularidade aqui no chassi. Talvez o pneu tenha alguma coisa errada ali que eu não vou liberar o carro. Só que isso numa capacidade operacional de dia a dia, você imagina quantos milhões de carros a gente consegue avançar, né? E a IBM vai até onde com as startups? Assim, a relação com as startups no Brasil, por exemplo? Vocês chegam a investir também? Ou é só tecnologia? Como é que vocês abraçam o ecossistema de startups? Primeiro, a IBM hoje, o trabalho da IBM com o mercado é totalmente orientado ao que a gente chama de ecossistema. A palavra é justamente essa. Então,
a gente tem um nível de apoio de parceiros enorme no mercado. E a gente tem uma camada justamente de startups onde a IBM fornece o que a gente chama de plataforma e de tecnologia para uso. Tá? Então a gente tem hoje um programa onde a startup consegue aderir a esse programa e fazer uso dos serviços IBM. Então, por exemplo, a startup quer iniciar um projeto igual esse que a gente comentou. Então ela vai acessar uma plataforma de cloud IBM, é cloud.ibm.com, vai fazer um primeiro registro, ela vai ganhar um cadastro e ela vai ter mais de 300 serviços disponíveis dentro da plataforma. De graça, só usar, acessível. Ela tem uma camada que a gente chama de camada de uso básica e ela começa a ter o nível de consumo e o nível de assertividade. A partir do momento que ela ultrapassa, se faz parte do programa, tá ok. Se não faz parte, ele começa a habilitar normal. Agora, a grande questão é que, como a gente chama de startup, é esse startup inicial. Que às vezes a ideia é boa e aí, como eu aterriza na plataforma, a gente tem um time IBM onde a gente consegue entregar o que a gente chama essa garagem, né? Esse brainstorm, esse primeiro desenvolvedor, o cara de UX para fazer a tela, e aí a gente dá um launch inicial para começar. Então, acho que aqui tem uma boa facilidade de entrada no mercado. Não, importantíssimo, né? Porque a gente sabe que sem esse apoio, a gente perde muita oportunidade de novas empresas nascerem, né? Porque o início é difícil, né? Todo mundo que já montou startup sabe que todo apoio é bem-vindo, né? Ainda mais de grandes empresas, né? E depois, se chega a investir na empresa, ou não tem um modelo desse investimento no Brasil ou fora do Brasil? Não, como modelo global, não tem um modelo de investimento de coparticipação ou de revenue share. A IBM entra como a gente chama de cocriação. E é o processo de cocriação, então é o processo de tangibilizar a ideia, de aterrissar isso no mercado, de validar as indústrias, de entregar a tecnologia e aí colocar isso como ponto de produto mesmo para a startup fazer um launch. Né? Então, acho que essa dinâmica funciona bem porque a preocupação grande da IBM é auxiliar as empresas com o uso de tecnologia. Então, dali criou, utiliza a plataforma IBM, utiliza. Segue que dali para frente está pronto para o mercado como um todo. Legal. E a questão de treinamento de AI, né, que a gente falou hoje, onde eu estudo sobre isso, como é que eu aprendo, né? Sim. Sempre começa a surgir muitos cursos assim, né, que são para ganhar dinheiro, então as palavras, buzzwords, as pessoas ficam meio perdidas. A IBM tem um lado educacional também? Tem. Tem algum acesso que vocês dão para... Tem. Existe uma plataforma que chama Skill Build. Se for no Google aí, escreve Skill Build IBM. É uma plataforma onde você consegue acessar. Ela tem trilhas que a gente chama de cursos específicos. Então tem de cloud, tem de IA, tem de computação quântica, tem uma série de cursos que você faz o que a gente chama da capacitação básica, elementar. Porque você tocou num ponto que é realmente delicado hoje no mercado. Quando você fala de IA, a gente sempre acha que está tudo pronto, tudo funcionando. Mas na prática existe uma bibliografia que antecede, né, o que é Machine Learning, Deep Learning, AI tradicional. Então todo esse corpo, para quem gosta de tecnologia ou para quem quer fazer o primeiro tiro com o AI, aqui tem uma base boa, uma bibliografia boa. Então a gente incentiva primeiro ter essa capacitação, esse entendimento. A hora que você entende e consegue olhar quais são os casos de uso, aí você consegue fazer o go-ahead mais rápido no mercado. Né? Então, isso está disponível aí na internet. Para quem quiser, de novo, Skill Build no Google, pode acessar. Legal. E a empresa que não está tão familiarizada com dados, né? Que o grande lance, se eu tenho dados, eu começo a poder usar a inteligência artificial. E quem está um pouquinho atrás? Qual é a tua dica assim, para quem tem que organizar dados? Tem alguma coisa da IBM que ajuda as empresas a organizar os seus dados? Ou qual é a sua visão assim, desse Brasil que eu acho que às vezes está sempre um pouquinho mais atrasado que deveria? Não, acho que a dinâmica de novo no mercado depende muito das empresas. A gente passou, sei lá, 20 anos falando para as empresas, segurem os dados é o novo petróleo do mundo, segura. Está na hora de começar a utilizar. Né? Então, fazendo um recorte aqui antes de entrar no mundo IBM, hoje já existe uma pesquisa mercado que fala que a ampla maioria dos dados da internet, eles já estão nos modelos de IA, já estão treinados no GPT, no Llama, no Mixtral, todos esses modelos já estão. A grande questão é que os dados das empresas só tem 1% treinado e pronto para usar AI. E aí vem exatamente a pergunta que você falou. Pô, Viola, como é que isso se entrega no dia a dia? Eu tenho 20 anos de dados guardados, a IA está lá, como é que eu faço para esses dois mundos fluírem junto? O que a IBM fez e faz junto com o mercado, a gente lançou uma plataforma que chama Watson X, que é justamente a plataforma que habilita a IA generativa.
Então você tem um módulo que chama watsonx.data. O data é o dado. Então, você cliente que tem, olha, eu tenho Excel, eu tenho planilha, eu tenho um banco de dados, eu tenho um data warehouse, como eu junto tudo isso, como eu começo a extrair essa informação? Muito legal. Então, a gente entra com esse Watson X Data e fala, olha, esse é dado rico, esse é dado que pode ser modernizado, esse é dado que fica em stand-by, porque a grande sacada também do dado é você não gastar tempo e dinheiro à toa. Porque não é tudo que a IA vai usar, mas os recordes são importantes. Então a IBM justamente entrou nesse segmento de, olha, como plataforma de IA, eu te ofereço o data, eu te ofereço o que a gente chama de Watson X AI, que é os modelos que já estão hoje no mercado, e a gente falou há pouco de governança, a gente entrega um modelo que chama governance, para que a pessoa entre, conheça, trabalhe com seus dados e tenha governança de fim a fim. E isso, de novo, está habilitado para qualquer tipo de empresa, qualquer indústria, em qualquer local do mundo, está lá na plataforma, entrar e começar a usar. É muito interessante, né? Porque todo mundo que vem no programa, assim, né? Principalmente as empresas grandes, internacionais, elas falam que elas têm muitas ferramentas para se utilizar já, né? Mas as pessoas não sabem. No geral, né, não tem esse conhecimento. Porque o que falta dentro das empresas, eu acho, é a visão de AI first. Claro que não tem ainda porque está se construindo, né? Mas, por exemplo, você não tem, às vezes, uma pessoa capacitada lá dentro ainda para poder acessar essas ferramentas e entender como é que constrói isso, né? Então, acho que esse é outro ponto, assim. Onde a gente tem que treinar mais gente, capacitar mais gente no Brasil para fazer tudo isso fluir, assim? Qual é a tua visão? Você que é professor, né? Claro, também. Eu vejo nitidamente assim. Primeiro, os grandes casos de uso da AI, eles normalmente estão no operacional de cada empresa. Então, quando a gente começa a discutir AI, às vezes, não, vamos para o board, vamos discutir. É importante, sim, ter um board decidindo AI. Mas você quer um primeiro caso de uso bacana? Desce lá na operação. E lá na operação você vai conseguir entender quais são as tarefas que a galera está usando, coisa repetitiva, que tem oportunidade de produtividade, que tem oportunidade de eficiência. E ali você vai conseguir achar 2, 3 coisas básicas de entrada para você começar a olhar para a AI. E aí é lógico que a partir do momento que você encontra a demanda para levar para a AI, este braço primeiro é um braço mais de negócio, eu vou dizer. Então, a pessoa que está lá com 5 planilhas, que atualiza daqui, põe para lá, como faz, é muito mais automação do que AI. Mas quando ela tem isso pronto, aí ela vai para a próxima camada, que olha, os dados agora estão prontos. Aí ela vai para a próxima camada, que é AI. Então eu vejo nessa trilha, e aí honrando meu viés professor aqui, faz parte de uma evolução natural de conhecimento, de bagagem, de cursos, de certificação, que tem que ser demandado no mercado. Né? Incentivado pelas empresas, né? Incentivado eu acho pelas que esse empresas. às vezes falta a empresa querer entrar logo no uso da AI e ir pelas camadas, sem né? dúvida, sem dúvida. Então eu acho que isso faz parte de um discurso geral, de todas as big techs, de como funciona. Por exemplo, nós na IBM, a gente tem uma parceria feita com a USP em São Paulo. A gente montou um laboratório de AI dentro da USP, onde tem um número de alunos trabalhando para desenvolver o modelo em português, os modelos mais assertivos e conseguir entregar um resultado mais curto de tempo com assertividade do que a gente falava do modelo de português. Então são esses tipos de condição e de programa que não é só o curso, né? Porque o curso tem lá na plataforma, vai lá e escolhe uma e usa. Mas quando você começa a entrar no IA para negócios, então de novo, na IBM, eu vou lá no Skill Build, me certifico, oriento. Como é que eu levo isso para o mercado? Então, a IBM olhou lá a USP e falou, aqui tem um pedaço importante para a gente criar um laboratório. Cria-se então um laboratório. E isso escala. Aí você começa a fazer o uso, a prática, o dia a dia começa a ficar mais simples. Né? E eu percebo isso nitidamente no mundo. Né? A IBM tem a gente chama de uma aliança de AI no mundo. Se for no Google escrever aliança de AI IBM, você vai encontrar. São inúmeras universidades, empresas, startups que estão colaborando para um uso da AI mais ético, para um uso da AI mais transparente e com uma palavra que chama explicabilidade, que é uma palavra que tem que ser bem feita, que é grande o tema, né? Quando a gente fala, a IA respondeu, mas respondeu certo? Respondeu errado? Como é que eu sei? Essa palavrinha explicabilidade, ela aparece a todo momento. É um conceito importante, né? Você acha que as universidades no Brasil estão entendendo o valor e a importância desse momento que a gente está vivendo? Você acredita que realmente
é uma nova grande disrupção, porque a gente sabe que não é de agora que ela vem evoluindo, mas agora tem esse, né, esse sentimento de que, pô, nós estamos vivendo uma nova era. Né? Você acredita que realmente isso vai impulsionar rápido? Acredito. O business e tem que entrar, quer dizer, então o cara que hoje tem 15 anos, ele tem que começar a olhar para isso, independente se ele vai ser artista, se ele vai ser político, sem AI as coisas não vão funcionar na velocidade que deveriam, né? Ou com a tecnologia que deveriam. Né? Eu acredito fielmente que a gente está vivendo uma nova era movida pela AI. Que a AI ela vai entrar, independente da indústria ou da sua profissão, ela vai entrar numa seara de colaboração. Então, a gente está aqui gravando essa sessão. Como eu consigo fazer com que a AI me leve para um patamar diferente? Seja de imagem, de fala, de corte, de qualquer coisa. Então, aquele trabalho manual que eu estava acostumado a fazer, se eu tiver a AI para me levar para um patamar diferente, eu vou usar. O professor, quando eu hoje dou aula, eu tenho uma dinâmica diferente ao falar de AI, ao aplicar uma prova, ao aplicar um conceito. Então, eu tenho dinâmicas diferentes que a AI... Independente de qual é a profissão que você vai praticar. Já te auxilia, até na tua aula você já está usando e já tá... Ela vai colaborar. Então a indústria de música vai te ajudar a olhar melhor qual é a letra da música, qual é a condição do som, qual é a condição da entrega final da música. Então, independente de onde a gente estiver, a recomendação básica é saiba utilizar a AI como ferramenta de colaboração. Não é todo mundo que vai saber entrar no detalhe e costurar. Mas se você tiver o princípio de como usar, ele já vai te levar para um patamar diferente. Até a programação, né? Estão falando que a programação vai ficar muito mais fácil, né? Já está até o uso de AI, né? Imagina que na IBM vocês vão ter menos programadores porque vão estar usando a AI para programar. A gente tem um lançamento que a gente fez, chama Code Assistant, que faz parte dessa plataforma do Watson X, né? Traduzindo, é assistente de código, que é justamente um ferramental com AI que te ajuda a avaliar o código. Então, pensa só, Jader, a gente tem empresas centenárias, né, no mundo, com programas desenvolvidos há tanto tempo. Como que eu sei se aquele código em COBOL está escrito corretamente? E se eu posso trazer ele para uma melhoria? Se eu quero desenvolver um app novo, qual é o melhor código, qual é o fundamento? Então, nós da IBM, a gente tem uma solução que chama Code Assistant, que ela te recomenda. Ela olha e fala, olha, isso escrita está boa, ela funciona para esse ponto. Talvez uma melhoria para cá. Se você quiser mudar para uma linguagem de programação, tipo um Java, você pode usar essa sentença. E, de novo, isso te molda para você usar na sua empresa o que é melhor para você. Né? Então, começa a te dar condições de uso muito mais práticos. Eu digo que a startup hoje em dia, aquela startup de uma pessoa que vai valer 1 bilhão, ela começa a ser viável, porque se você vê todas essas ferramentas que já estão à disposição, né, você não precisa desenvolver tudo do zero. Né? E aí entra uma pergunta fundamental, assim, se você fosse um cara de startup, no Brasil hoje, tendo tudo isso da IBM, né, para usar, você iria para que lado? Assim? O que você acha que o Brasil tem que desenvolver para não perder essa corrida? Né? E, por exemplo, startups que você vê que estão, além da linguagem, além do atendimento, que a gente falou que é uma coisa que tem muita gente desbravando. Que outro ponto você acha, assim, que dica você daria para um cara que está querendo desenvolver uma startup nova de AI, para onde ele iria, assim? Tá. Eu acho que o primeiro ponto para toda startup, o modelo de negócio é fundamental, então ter uma visão muito clara de começo, meio e fim, né, para a gente não perder tempo, para não gastar esforço onde não precisa, então acho que esse é o primeiro foto. A segunda, como viés de professor de novo, né, na formação dos alunos a gente faz o que a gente chama de startup, que é uma ideia inicial que a gente orienta seguir para um modelo de empresa. Né? E lá na IBM a gente também tem uma característica muito forte que é utilizar o que a gente chama do mundo open, que é o mundo onde eu estou entrando, eu estou testando, eu estou conhecendo, eu tenho que ter a prerrogativa de errar rápido e errar com um dano pequeno. Então, quando a gente fala de open source ou open qualquer coisa que seja de plataforma, a grande ideia inicial das startups é como eu faço o launch muito rápido. Então, vamos pegar o mundo de AI. A gente falou de modelo, de uso. Existe uma plataforma hoje que chama Hugging Face, que tem, Jader, 350 mil modelos prontos. A startup não precisa criar, não precisa no Brasil ou no recorte da Inglaterra, dos Estados Unidos, seja onde for. Se ali já tem 350 mil modelos e já tem múltiplos modelos em português,
Pega aquilo ali, começa do mundo open, começa a fazer um recorte, começa a amadurecer aquele modelo. E aí, então, você vem para uma plataforma. Aí você escolhe uma plataforma como a da IBM, mais robusta, tracionada para o mercado, olhando os dados, olhando a governança. E isso não é uma esteira de tempo de anos. Só que eles estão falando de muito mais rápido. Semanas. Semanas eu entrei, testei, qualifiquei, fiz o produto, botei no ar, deu certo. Segue. Não deu certo, mata tudo isso e segue de novo. Né? Então acho que a grande sacada para as startups é como você, em curto tempo, aumenta o nível de assertividade e consegue entregar resultados onde o tangível é mais fácil. E embarca a tecnologia que está de graça, né? Quer dizer, a gente tinha que desenvolver, né? Você tem muita coisa desenvolvida. Exato. Né? Para qualquer área. Então eu acho que o que o Brasil às vezes não nota, assim, onde tem dados para você disruptar uma gestão, né? Por saúde, né? Que a gente fala, pô, tem tantos dados no SUS, né? E a gente usa tão mal esses dados. Né? Existe uma mecânica de dados que eu acho que é um ponto importante. Como a gente falou, tem pouca coisa ainda de dados privados ou dados de empresas mesmo que eles estão sendo aproveitados para entregar um melhor resultado. E eu acho que o grande gatilho, onde a gente está aqui do ano passado para esse ano, para o ano de 2025, é como os dados serão utilizados. Porque do ano passado para esse ano foi o boom da IA generativa, todo mundo conheceu. Esse ano a gente fez muita entrega do que a gente chama de MVP, de produto. Só que quando não fez parte do coração do core da empresa, ficou meio... E agora, o que faltou? A peça que faltou foi dados. Dentro das empresas. Dentro das empresas. Então, o dado da área de saúde, o dado da área de banco, o dado da área de retail, é quanto aquelas informações ali eu consigo olhar os dados, massacrar os dados e trazer isso como realidade de subsídio para a AI ser mais utilizada, ser mais funcional. Né? Então, a base de dados, ela depende naturalmente de cada empresa, de cada instituição, do governo, de cada um deles, em transformar tudo isso em realidade para começar a tirar proveito da AI. Interessante o que você falou, quer dizer, se eu entendi, você vai lá, faz o projeto, faz o MVP, depois a continuidade daquilo não é tão poderosa. Talvez porque a cultura das empresas ainda não saibam usar dados, né, transformar isso em negócio. Sim. Que eu acho que você está falando, quer dizer, qual é o grande próximo passo? É pegar esses dados e transformar em leitura e resultado, né? O que está o grande ouro de tudo isso? A grande sacada está eu trazer a AI para o core da empresa, olhar, observar os dados e transformar tudo isso em usabilidade para AI. E aí o grande segredo que eu falo que não tem, isso é prática de cada empresa. Quanto mais você traz isso para a realidade dos funcionários, para o dia a dia, o grau de escala é maior, o grau de produtividade é maior. Fazer aquele projeto de AI, só para ter o carimbo da diretoria, né, do pessoal lá de cima, cai em descaso, cai em desuso. Sim. Então, existe até uma pesquisa do Gartner feita no final do ano passado que fala de 100% dos projetos de AI feito, somente 10% viram produção. Tem uma oportunidade de 90%. Por que não virou? Pode ser porque faltou dados. Foi porque não foi no coração da empresa. Porque o caso de uso escolhido foi mais ou menos. Tá? Então, hoje tem 3 casos de uso claros que funcionam. A gente falou aqui, Customer Care, Customer Satisfaction. É o primeiro. Como eu consigo aproximar a IA do meu cliente. E isso é básico para todas as empresas, né? Todas as empresas, independente da indústria. Segundo, produtividade. Falamos aqui, cara, como é que eu melhoro o back-office da minha empresa? Como é que eu melhoro a zona de contratação, o RH, o liga, o jurídico? Produtividade. E o terceiro, falamos aqui também, a melhoria em cima de código, em cima de desenvolvimento de aplicação. Então esses 3 aqui são carros-chefes hoje de poder fazer isso entrar numa esteira de evolução da IA para negócio mesmo. Né? Sim. Não, é muito importante isso, porque eu vejo assim, tem muita empresa que vai lá, né, o CEO fala, não, tem que usar AI, vamos lá. Né? Ficam 6 meses fazendo o projeto, né? Tá lá bonitinho, tá, agora mostrou que fez, mas o core não muda, né? Assim, a empresa não evolui em cima disso. Né? Então é uma coisa que eu vejo acontecer o tempo todo. Né? Isso a gente normalmente pontua quando você vai direto lá para o modo de governança. A governança às vezes parece ser é um ferramental, né? É um produto, eu vou usar. Mas como a galera agora conhece a AI, o importante é fazer o launch dela, o fim a fim, de maneira produtiva. Então, o que a gente meio que coordena junto com os clientes na AI,
num projeto de jornada de inteligência artificial é a parte de governança. Veja só, quem começa, quem decide, quem prepara os dados, qual a área usuária, quem é o sponsor desse projeto para conseguir utilizar, quem, se houver acontecer algum problema de ter um viés, uma alucinação, quem decide. Então a gente tenta englobar múltiplas áreas para que todas façam parte de uma condição de que a empresa vai ser o AI first que você colocou. Esse AI first é importante para que o cara do jurídico entenda que vai melhorar a vida dele. O cara do RH vai perceber que ele vai conseguir fazer coisa mais fácil. O cara da engenharia nem se fala. Então todas essas condições juntas torna mais coeso o processo. E aí torna a galera mais sensível de, olha, não, o AI está funcionando, eu vou trazer, eu vou fazer. E aí essa esteira anda, né? E tira um pouco do medo também, porque eu acho que ainda tem um medo daquela coisa de que AI vai entrar aqui, né, vai nos substituir, né? Porque tem um pouco isso, né? Eu sinto que às vezes os processos param, porque os caras falam assim, eu não sei, eu sinto em grandes empresas isso, né? Empresas que deveriam estar 100% já, né, aderindo, mas a galera fica pensando assim, mas será realmente que esses layoffs, né, ou começa a falar que já é AI, tem um pouco de medo da substituição, né, das pessoas, né, pela AI. Eu acho que aqui a AI, como a gente comentou, ela é ferramenta de colaboração. Ela é ferramenta de aumento de produtividade, de aumento de eficiência. E quando a gente olha a história, né, do mundo, Revolução 4.0. A gente passou por 2, 3, 4 revoluções, que é a entrada das máquinas. Precisa abraçar, não adianta. Abraçar. Aquela época de entrar nas empresas de auto desenvolvimento de carro, a gente só conseguiu entrar num patamar de desenvolvimento de carro porque tem lá o robô e não acabou os empregos. Então a dinâmica de novo de entrega é como eu consigo aderir à tecnologia, trazer isso para o meu dia para aumentar a minha eficiência. Sim, se capacitar, né, e evoluir junto. Não substituir, muito pelo contrário, é para caminhar junto, né? Aqui que eu acho que tem uma dinâmica positiva. E aí tem um problema, acho que é justamente esse educacional, né? Que eu vejo que as empresas elas buscam muito em educação empresarial, né? Um modelo de implementação de AI dentro das empresas, né? Só que no final do dia, o modelo educacional do Brasil, nas faculdades, aí não dá conta, né? E tem muita empresa que fala de educação empresarial, mas não entrega, né? Vai lá no palco, fala que é assim, né? Como é que cresceu exponencialmente a Tesla, mas assim, na hora de descer para a execução, não consegue ajudar o empresário a executar, né? Pega na mão, porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo é o momento de pegar na mão e ficar firme ali até a coisa andar, né? Porque é o que você falou, às vezes para no meio, foi lá e gastou milhões para fazer e não andou, não evoluiu, né? E aí tem outro viés do educacional que eu acho que é muito fraco ainda nessa questão empresarial do Brasil. Eu vejo assim, a dinâmica do que a gente tem que observar como para não ficar no intangível, que é a pior coisa, né? Sua empresa usa AI, usa em quê? Aí a resposta é nula. Então, para não ficar no intangível, a grande dica que eu dou, independente do tamanho da empresa, é volta no operacional da empresa, vai na base. Vai pro chão da fábrica. Vai pro chão, olha lá. Ouve aquelas pessoas, o que elas estão fazendo. A engrenagem. Faz a pergunta, o que você faz todo dia? Aquele processo que ele faz todo dia, ali tem uma oportunidade. Porque normalmente é algo operacional, é algo custoso, é algo que o skill está com aquela pessoa, com aquela área, que você pode transformar isso em automação, em usar os dados e transformar em AI de maneira rápida e assertiva. E aí, de novo... E vê o benefício e aí já vira... E escala muito rápido. Escala muito rápido. Porque na hora que você entende e fala, olha, você que fazia isso todo dia não vai fazer mais. Agora isso aqui é a IA que executa. Vem cá, agora você vai executar este processo. E aí você vai amadurecendo cada pedaço da empresa. E aí, para ter isso muito no dia a dia, é extremamente o educacional tem que estar presente. Então, de novo, botando o viés de professor aqui, se você não tiver o dia a dia da empresa, das pessoas ligadas a esse tipo de atenção, o dia passa já, a semana passa, a gente já está fechando o ano e isso acontece. Então, essa sensibilidade do educacional, do que está acontecendo, onde eu consigo melhorar, ele tem que permear a empresa inteira. Não é só o presidente ou o cara do board, é todos, é a população inteira tem que estar sensível aonde eu consigo trazer para o meu dia a dia. E aí você levar a demanda para lá e falar, olha, se a gente fizer isso aqui, será que funciona melhor?
funciona. Então vamos implementar? Vamos. Alguns casos de uso nascem literalmente desse tipo de ação. Sim. Às vezes eu sinto até no TI, sabe, uma resistência. O próprio cara de TI, talvez por não estar conseguindo acompanhar, porque é tão rápido. Né? Toda semana tem uma evolução de AI, né? Todo dia. Todo dia. Aí o cara fica assim, pô, se eu trouxer esses caras aqui, né, e eu não sei exatamente como lidar com essa... Eu posso me prejudicar aqui dentro, os caras, né, verem que eu não estou entendendo tanto desse assunto. E o cara embarrera os projetos de inteligência artificial. Né? O cara de TI, eu vou te falar que dos últimos anos, com a entrada da inteligência artificial, ele está ganhando mais facilidade. Então eu vou te dar um exemplo. Você pega a internet, que hoje né, não podemos viver sem. Aí você vai nas empresas, o cara normalmente tem uma ferramenta de monitoramento da internet da empresa como um todo, sendo bem simplificado aqui. E aí ele percebe que o tráfego está ruim, ou que o tráfego não está performando o que ele precisa e tudo mais, e aí ele vai fazer uma análise. Aí ele para o que ele está fazendo, vai lá, analisa, vê o que está acontecendo, tira dúvida, abre um chamado com o fornecedor e tudo mais. Esse tipo de atividade, a gente trabalha 8 horas. Normalmente toma um período para você analisar, identificar, saber qual é a ação. Cara, demora. E se a gente colocar AI, e a AI já fala, olha, antes de você começar a analisar, tem um problema aqui. Esse problema é por performance, porque está tendo uma manutenção aqui. Eu já abri o ticket para você, volta em 2 horas. Já, ele te deu uma facilidade. Pô, claro. O cara da TI fala, ufa. Quando o chefe dele vai perguntar, ele fala, não. Perfeito. Já analisei, já conversei com a IA, é isso aqui, já estou fazendo isso, e aí como proatividade, eu rotacionei a rota aqui, isolei essa, rotacionei e não está tendo impacto para o negócio. Então o cara da TI, ele tem que estar sensível a esse tipo de introdução da IA. É, cara, onde eu coloco a IA para ela começar a trazer uma dinâmica em favorecimento do meu trabalho. Quer ver um outro exemplo prático? Pesquisarem aí no Google o tema de FinOps. Ele é um tema, né, financeiro operacional para AI, para cloud e etc e tal. O tema de FinOps, todo mundo acha que não, estou usando corretamente, estou consumindo. O que a gente já percebe hoje nas empresas é que normalmente o que as empresas gastam de cloud ou de IA no mercado dá para salvar 30% na primeira entrada. Nós da IBM a gente tem ferramental para suportar isso. Pô, mas porque eu estou usando errado, porque não está funcionando? Não. Porque tem capacidade de melhoria, de uso de tecnologia, de mudança, de modernização, que não está na sua zona de visão. Então a gente tem um número infinito de empresas que colocam a ferramental com o IA e começam, olha, estou usando a melhor capacidade de storage da minha empresa? Fala, olha, não, dá para você fazer tal ação. Quer executar? Quero. Enter. Aí a IA vai lá e executa. Então, de novo, é o que antecede, é quanto eu consigo ser proativo, quanto eu consigo trazer de novidade para facilitar a vida dessa pessoa de TI, de marketing, seja de quem for, no dia a dia. E aí eu percebo isso no Brasil, uma realidade muito forte. Né? O tema de FinOps, por exemplo, o tema de AI, esse tema de essas duas unidades casadas, quando você fala de tecnologia e dinheiro, meio caminha junto, é muito sensível hoje no mercado brasileiro, com certeza absoluta. Sim, porque isso altera totalmente o valuation das empresas. Né? Como você usa nuvem, né? Está usando certo ou não, capacidade de nuvem hoje é uma coisa que qualquer Nubank da vida, né? Assim, precisa de muita capacidade de nuvem. Né? Então, acho que é legal até você falar um pouquinho dessa parte de... As empresas vão usar cada vez mais. Bom. Né? Elas vão precisar cada vez mais disso. E acho que ainda é um tema ainda pouco falado, essa parte do cloud. Né? Eu vejo assim, cloud hoje ele é uma realidade no mercado brasileiro e no mundo. A gente vê nitidamente as empresas fazendo o que a gente chama de jornada para cloud e como estratégia, adotando o que é uma estratégia híbrida. Né? Então, nós da IBM, a gente tem como estratégia, IBM é cloud híbrida e inteligência artificial. E aí, por coincidência, o que a gente percebe no mercado é as empresas deixando alguns workloads em casa, porque faz sentido, porque tem ali uma produção, e alguns workloads já em cloud. Só que, naturalmente, quando você vem para cá, ele é um mundo novo. Ele é um mundo ainda que, imagina, você abre um portal, tem 300 soluções. Você vai clicando, vai consumindo, vai usando. Só que essa capacidade de operação, ela te dá um nível de profundidade de consumo tão alto que às vezes você se perde. Então voltar para o básico com o FinOps, falar, olha, aqui você está gastando dinheiro à toa, aqui você não está usando, é algo que tem que ser rotacionado a todo momento. Agora, a jornada para a cloud, ela muitas vezes não se torna opcional. Porque em cloud é onde vai nascer tudo.
todos os produtos novos de AI, de dados, de analytics, todos esses caras, eles nascem diretamente em cloud, né? Até serviços, por exemplo, de computação quântica, que é um futuro mais para lá um pouquinho, ele já tem hoje emuladores e trabalho de computação quântica disponível. Então, de novo, se estiver assistindo aí cloud.ibm.com, você vai conseguir entrar e você vai ter mais ou menos 300, 400 serviços, você pode ir lá e começar a calibrar. Então, o que eu percebo no mercado brasileiro é que o mundo de cloud mais o mundo de AI, quanto mais você conseguir tirar proveito dessa junção e aí começar a olhar aplicações novas, é cloud com AI. Dados, quer fazer a consolidação? É cloud. Quero pegar os principais dados daqui do meu on-premises e começar a materializar ele para lá, para cloud? Começa a utilizar. Porque aqui você tem capacidade infinita. Você tem um pool de recursos muito alto. Você tem a possibilidade de errar rápido. Pô, consumir, não deu certo, desliga. Para, estanca, né? Então essa Journey to Cloud dentro do Brasil já é algo real, já é algo funcional e é onde as empresas estão entrando no que a gente chama do multi-cloud, que não é um provedor. Sim. Já está usando 2, 3, 4 provedores, consumindo, botando tudo isso para funcionar, que é uma característica do planeta inteiro sendo utilizado. Bom, são tantos assuntos, né, mas o tempo curto, né? Então, queria te agradecer, né, pela participação de novo. Com certeza você vai ter que voltar aqui, porque ficou faltando um monte de perguntas. Então, as últimas palavras finais aí para os nossos telespectadores ali. Obrigado. Primeiro, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer. Se quiser me convidar em outras vezes, será sempre um prazer. Eu, com palavras finais, acho que a dinâmica do mercado brasileiro vem numa evolução gigantesca. Eu acho que, como corporação IBM, a gente tem muitos clientes já feitos, já trabalhados e com uso de inteligência artificial. Eu acho que esse ano e o ano que vem é o mundo do AI for Business, é o IA para negócios, é o quanto eu consigo levar para a empresa. E o que nos espera como tecnologia são atualizações semanais. Então, você que está assistindo, tire proveito de tudo isso, porque realmente tem um fundamento de evolução de uma nova era que a gente está vivendo com AI. Gostei muito da conversa com o Thiago, espero que vocês também tenham curtido. Conseguimos trazer de forma didática o que a IBM está mostrando de inovação e inteligência artificial aqui no Brasil e fora do Brasil. Foi muito bom ter vocês também aqui. Até a próxima.